Olá, queridos, uma ótima noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma célula online. E hoje vamos finalizar essa série do perigo das desculpas e as mudanças na autorresponsabilidade. E antes de nós iniciarmos o culto de hoje, eu quero convidar você para falar com Deus nesse momento. Vamos conectar a nossa mente, o nosso espírito em Deus. Se possível, curva sua cabeça em reverência a Deus, em respeito a Ele. Se você está com a palavra dEle, com a Bíblia, com o manual da vida, segure nas suas mãos. Nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós iniciamos mais esta célula online, este culto, e pedimos ao Senhor que venha nos orientar, venha, meu Deus, nos dar a instrução, a direção. Abençoa, meu Pai. Nós não queremos nos esconder por trás de crenças, de religiosidade. Nós não queremos nos esconder por trás das nossas capacidades, do nosso QI, do nosso intelectual, para poder viver. Nada disso, meu Pai. Nós queremos manter e viver a nossa vida pautada na Tua Palavra. Então que nesta noite, ó poderoso de Israel, o Teu Espírito venha se manifestar, tenha compaixão de todos nós, nos orienta, nos abençoa, que o Teu Espírito possa mover através desta palavra para trazer salvação, força, renovo, transformação, que sejamos impactados e que haja, meu Deus, liberdade, pois para isso o Senhor nos libertou. Como está escrito, fomos chamados sendo escravos, mas nós não nos preocupamos com isso, porque tivemos em Cristo a oportunidade de nos tornarmos livres. Então que sejamos livres, meu Pai. Aquele que estava com dores, aquele que estava com dúvidas, aflito, aquele que estava desesperançado, sem ânimo, aquele que estava se sentindo acusado, culpado por alguma situação, que haja libertação, que haja livramento. Abençoa a todos, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E se você crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Amém? Então, eu queria pedir um favor a você. Se inscreva aí se você ainda não é. Ativa o sininho e toda vez que a gente subir um conteúdo aqui no canal, você vai receber automaticamente a notificação. E pode ter certeza, todo o conteúdo que a gente subir aqui é justamente para isso. Para fazer você subir, crescer, evoluir, ser abençoado. Você, a sua casa, a sua família. Tá bom? Então, já escreva aí também nos comentários o seu nome, o nome da sua família, que daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração. E você deve ter observado que hoje nós estamos aqui em um ambiente nada convencional. Hoje eu estou realizando a célula online no meu quarto. E eu queria até convidar você para fazer o mesmo, se possível. Você entrar no seu quarto, fechar a porta, convidar os seus familiares, convidar as pessoas para participarem desta célula online. Se não quiserem, você participar, pedir licença a eles e tirar aí 40 minutos, 30 minutos para participar com a gente, se conectar com Deus, receber força, receber uma palavra que vai abençoar a sua vida. Olha só, por que nós estamos no quarto? Jesus disse assim, ó: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6, versículo 6. Olha, e que nessa noite a nossa oração seja recompensada por Deus. Que Deus venha recompensar a sua fé. Que Deus venha recompensar o que você está fazendo hoje, parando tudo, tirando uns poucos minutos para você aprender das coisas de Deus, meditar na palavra dele.
Que essa noite seja de recompensa. Existem situações, pensamentos que nós guardamos no nosso subconsciente e ninguém, as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, sabe. Tem coisas que são secretas, são privadas, mas o nosso Deus vê tudo em secreto. Ele há de recompensar você não por aquilo que você faz aos olhos dos outros, mas por aquilo que você é e por aquilo que você faz aos olhos dele. Porque nem sempre os outros estão nos olhando, mas Deus está sempre nos olhando, nos observando e vendo as nossas ações e as nossas reações aqui neste mundo. Então, que seja esta noite de recompensa para todos nós. Então, se possível, entre no seu quarto. Se não, não tem problema. É um propósito que Deus colocou no meu coração. Daqui a pouco vamos realizar a oração aqui no nosso quarto e eu creio que o nosso Pai vai nos recompensar, vai nos ouvir e vai nos abençoar poderosamente. Tá certo? Então vamos ao último episódio da série O Perigo das Desculpas. E como nós falamos ontem, convidando as pessoas, existem muitos que se escondem por trás das suas crenças, das suas ideologias, da sua religiosidade, até mesmo se escondem por trás da política, mas entenda uma coisa, nós não somos contra você ter as suas crenças, você ter a sua ideologia de vida, mas coloque uma coisa na sua cabeça, não existe só uma forma, não existe só uma maneira. Às vezes a pessoa não tem uma determinada religião, mas ela tem uma forma, uma maneira de crer, de agir na vida dela, que ela faz daquilo a religião dela, ou seja, é só daquele jeito, é só daquela maneira. E não existe só uma forma de viver, não existe só uma maneira de pensar. Nós não podemos, porque ninguém é e ninguém será o dono de toda a verdade. Deixa eu te contar um provérbio, mas que vai ser útil ao que nós queremos mostrar para você. Entenda só, um homem que temia a Deus, que servia a Deus, estava em um determinado local e ali ele estava falando de Deus, falando de vida, pregando o Evangelho. E algumas pessoas se incomodavam com isso. E não querendo que ele continuasse ali, contratou uns homens para dar uma surra nele, amedrontar ele, para afugentar ele daquele lugar. Pois bem, no dia e na hora que ele sempre se reunia em um determinado local para ali anunciar a palavra de Deus, chegou esses homens e começaram a agredir ele verbalmente, foram para cima dele e ele saiu correndo, fugindo. E os homens atrás, com foice, outros com martelos, outros com faca, outros com pedra, para ferir o homem. E ele correndo e orando, pedindo a Deus, meu Deus, me livra, meu Deus, me socorre, manda anjos, assim como Jesus disse, que se ele quisesse, ele oraria, e o Senhor mandaria legiões de anjos. Deus manda agora legião de anjos para me guardar, para me livrar, para me tirar dessa situação, desses homens violentos, etc. E ele correndo e nada, e ele orando e nada, e ele chega um momento que ele entra num beco, ele pedindo a Deus uma saída, ele pedindo a Deus um socorro, ele acaba entrando num beco, numa rua, justamente sem saída. Justamente sem saída. Aí o desespero aumentou. Poxa, meu Deus, eu pedindo ao Senhor uma saída, um livramento, o Senhor me deixa entrar numa rua sem saída. Sem saída. Mas ele não tinha o que fazer, ele naquela rua, e os homens atrás dele, de repente, começou uma aranha, algumas aranhas, tecer teias, as teias de aranha ali no corredor. E ele conseguiu se esconder atrás de uma coluna. Nisso os homens chegaram a esse corredor, que era uma rua sem saída. Ele entrou aqui
Só que eles viram ali teia de aranha. E eles pensaram assim, não, aqui tem teia de aranha, se ele tivesse passado por aqui, ele teria tirado essas teias. O que eu quero dizer? Está vendo? Às vezes a gente pensa em uma maneira, em uma forma de escapar, de viver, de se livrar, de encontrar saída para determinadas situações da nossa vida. Só que Deus usa formas e maneiras imaginárias, que a gente nem imagina, que deve ter passado na cabeça dele. Poxa, eu pedi anjo, Deus manda aranha, vem aranha. Mas foi aquele jeito, foi aquela maneira que o próprio Deus, nessa analogia, viu para poder livrá-lo. Então nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós esperamos, da forma que nós imaginamos. Mas a religiosidade faz isso. Faz a pessoa viver só de uma forma, só de uma maneira. Ela se fecha, pensando que é só aquilo dali. Olha só, vamos ler na palavra. Em Lucas capítulo 6, versos 11, diz assim, ó: Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo, e os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas, e comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isto. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Está vendo? Olha só, primeira situação. Jesus com os discípulos atravessa o milharal e ali os discípulos com fome começam a colher, a pegar ali as espigas de milho e a comer os grãos. Veja só. E alguns fariseus, vendo aquilo, perguntaram: como é que vocês fazem isso no dia de sábado? E Jesus pede para eles se lembrar o que Davi fez, comendo dos pães. Veja só o que a religiosidade é. A lei. Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio fazer cumprir a lei. Mas entenda, existem interpretações da lei. A lei da subsistência, que é a lei da misericórdia, está acima da lei do sábado. O próprio Senhor Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele está acima. O sábado era uma lei que se deveria guardar, que se não poderia fazer nada. Olha só, a religiosidade proíbe, impõe limites, isso pode fazer, isso não pode fazer, isso é certo, isso é errado. Jesus está acima de tudo. Jesus está acima do sábado, Jesus está acima da religiosidade. Jesus está acima daquilo que se pode, daquilo que não se pode. Você tem em Cristo a liberdade de escolher fazer aquilo que é necessário no momento em que você está atravessando. Você sabe que é muito fácil para alguém que tem o que comer criticar e julgar uma pessoa que está comendo algo que não poderia comer. Com certeza esses fariseus, esses mestres, eles tinham que comer, eles não estavam com fome. Eles não estavam com fome. Não estou querendo dizer que a sua necessidade pode fazer você violar qualquer lei, qualquer norma. Não é isso. Mas entenda, cada momento, cada situação em que nós vivemos requer uma decisão diferente de todos nós. Mas quando você se prende à religiosidade, você se limita. Mas quando você se prende a Cristo, você possibilita tudo na sua vida.
É muito fácil para uma pessoa que tem o que comer julgar o outro que está comendo algo que foi colhido no sábado. O próprio Davi, Jesus falou assim: Davi, vocês não lembram o que ele fez? Quando ele estava com fome, ele comeu e deu. Mas pela lei não se podia fazer aquilo. Mas Davi o fez. Ele transgrediu a lei? Ele desobedeceu? Eles estavam com fome e estavam diante de comida. Por que não comer? Está vendo a diferença entre Jesus e a religiosidade? Está aí, ó. Paulo disse assim: eu prefiro falar 5 palavras e ser entendido, dentro do meu entendimento, e ser entendido para instruir as pessoas, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Porque esta palavra é bem clara, ela já em si dá o próprio entendimento. Basta você acreditar nisso. Basta você se render à palavra. O próprio Deus dá a você agora o entendimento. Tem coisas que a religiosidade, tem coisas que a lei das religiões, das instituições, dos sistemas, porque existem vários sistemas, o sistema financeiro, o sistema político, o sistema religioso, que muitas das vezes querem só colocar peso, fardo, não pode isso, não pode aquilo, mas aquilo que deve ser feito, precisa ser feito, muitas das vezes não se faz. E Cristo faz o que tem que ser feito, e Ele nos dá liberdade para isso. E é por isso que eu quero convidar você agora a esquecer. Esquece religião, esquece o que os homens falam que pode e o que não pode. Seja livre em Cristo aí agora. Faça o que precisa ser feito, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, sem cometer injustiça com ninguém. Ajude quem precisa ser ajudado, estenda as mãos para quem está precisando de mão estendida. Dê de comer a quem tem fome. Ajude aquele que está doente. Ampare aquele que não tem amparo. Eu quero convidar você a se unir comigo agora em oração, pedindo ao Senhor Jesus. Não vamos nos esconder atrás de religiosidade, de santidade, de uma falsa aparência, e não fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Aquilo que Cristo faria é o que nós precisamos fazer, um pelo outro, pelas pessoas, e deixar de lado essas religiosidades, o fanatismo, a idolatria. Cristo supera tudo isso. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor de tudo. Nesse momento eu quero convidar você. Juntos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar ao nosso Deus e pedir a Ele aquilo que precisa ser feito, que Ele faça na nossa vida. E aquilo que nós precisamos fazer, que Ele nos ajude, nos dê força, entendimento, discernimento, para a gente fazer o que tem que ser feito, sem se condenar, sem se acusar e sem dar desculpas, por causa disso, por causa daquilo ou por causa daquilo outro. Vamos falar com Ele agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos, meu Deus, ao Senhor, quantas situações que nós enfrentamos e vemos no Brasil e no mundo, meu Pai. As religiosidades, esses sistemas que existem por aí, meu Pai, que oprime, muitas das vezes, escraviza, enclausura as pessoas, prende as pessoas a leis, normas, a mandamentos. E quantos que estão padecendo, quantos que estão famintos, quantos que estão doentes, quantos que estão precisando de amparo, de ajuda. Mas muitos estão preocupados com a religião, com as leis, independente se elas são favoráveis ou não. Quantos que vivem, meu Deus, e só fazem aquilo que é favorável a eles, mas quando diz respeito a favorecer
o pobre, o necessitado, o doente, aquele que não tem quem o ampare. Muitas das vezes, meu Deus, os sistemas deste mundo não ampara quem deveria amparar, não protege quem deveria proteger, mas o Senhor sim, meu Pai. E neste momento eu te peço por todos que oram conosco, por esta casa, por esta família, por este pobre, por esta viúva, por este órfão, por esta pessoa que não tem quem venha em sua defesa. Venha o Senhor Jesus agora. Venha, meu Deus, em defesa deste necessitado, deste doente, como o Senhor fez com aquele homem da mão aleijada, ressequida. O Senhor, meu Deus, colocou ele na frente de todos. E o Senhor não fez isso para afrontar, o Senhor não fez isso com arrogância, o Senhor fez isso com amor e compaixão de quem estava sofrendo e padecendo. Oh, meu Deus, coloca isso em nossos corações, que a gente não venha se esconder, que a gente não venha dar desculpas para não ajudar alguém, para não favorecer, abençoar alguém, por causa daquilo que nós acreditamos. Ainda, meu Deus, que venha ferir algumas crenças nossas, mas se for para ajudar quem está ferido, meu Pai, quem está machucado, se for para levantar, ajudar a levantar quem está caído, que tenhamos discernimento e entendimento para fazê-lo. Ó Espírito Santo, guarda, meu Pai, esta casa, guarda esta família, vem em nosso favor, abençoa, meu Deus, a nossa nação, faz justiça aos injustiçados, julga a causa daquele que não tem quem a julgue. Estenda tuas mãos, meu Deus, faz crescer, faz nascer, faz, meu Deus, levantar um povo forte, um povo, meu Deus, livre em Cristo, um povo que não se prende às normas, à religiosidade, mas que faz o bem, que faz a tua vontade, que ajuda quem necessita de ajuda. Faz levantar, meu Deus, pessoas assim no nosso meio, Espírito Santo, que sejamos para esta geração modelo, que sejamos um exemplo. Espírito Santo, desça agora, fortaleça agora, ajuda agora aquele que estava se sentindo preso pelas religiosidades, pela lei deste mundo, que ele seja livre em Cristo Jesus para fazer o que precisa ser feito para a família, para o seu semelhante, para o seu igual. Ó Espírito Santo, nós entregamos todos que estão agora com os nomes nos comentários. Visita, meu Pai, assim como o Senhor fez pelos discípulos e como o Senhor fez por aquele homem, faça por esta pessoa agora. Venha, meu Deus, em nosso amparo, venha em nosso favor, venha saciar a fome dos famintos, venha saciar a sede daqueles que estão sedentos, como está escrito: vinde a mim os que têm fome e sede de justiça. Então que o Senhor faça, meu Deus, por todos nós aquilo que ninguém pode fazer. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, entregamos em tuas mãos esta casa, esta família, todos que estão conosco nesta célula online. Sejam todos abençoados, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba do Senhor Jesus aí agora aquilo que só Ele pode te dar. Aquilo que os homens, que as pessoas não querem ou não podem fazer. Que o Senhor Jesus faça por você, pela sua família, aí agora. Eu quero finalizar deixando essa palavra para todos vocês. O Senhor Jesus sempre pegou o pouco e beneficiou e ajudou a muitos. Olha o exemplo da multiplicação. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava,
vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles." Eles disseram: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." "Pois tragam para mim", disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E é isso que nós queremos, que os nossos recursos, por menor que seja, 5 pães ou 2 peixes, que sejam utilizados para trazer multiplicação à vida de muitas pessoas. Não é bacana isso? Quando todos se unem, ainda que é pouco, ainda que seja pouco aquilo que é feito, mas quando há uma união, aquele pouco se torna um montante. Que o Senhor Jesus possa usar os seus recursos, os nossos recursos, para abençoar não somente a nossa família, mas abençoar multidões e multidões. E é isso que eu quero determinar, e é isso que eu quero pedir ao Senhor Jesus agora. Assim como Ele pegou aquele pouco, aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, deu graças, apresentou a Deus e houve ali uma multiplicação para uma multidão se beneficiar de poucos recursos, ainda que seja pouco, mas que uma multidão venha se beneficiar. Por isso eu quero te convidar a ofertar, a dizimar, você que nesta noite quer honrar a Deus com as suas primícias, devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. E eu quero pedir isso a Jesus, que os nossos poucos recursos sejam utilizados, apresentados a Deus, venham se multiplicar para que uma multidão de pessoas sejam beneficiadas, como aconteceu. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, segundo historiadores, passavam de 20.000 pessoas e ainda sobrou. Quando os seus recursos, por menor que sejam, são aplicados, são investidos, são apresentados a lugares certos, esses poucos recursos vão beneficiar uma multidão de pessoas. E nós queremos, na comunidade de Jerusalém, compartilhar. Por isso que é comunidade, todas as coisas eram comuns. A comunidade não se trata de 1, nem 2, nem 3 pessoas. A comunidade se trata de todas as pessoas. Todas as coisas lhe eram comum. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que lhe possuía. E o que nós queremos é que os nossos recursos possam ser compartilhados para ajudar a muitas pessoas. E se você deseja fazer isso, vai aparecer agora no seu televisor, no seu monitor, o QR Code, o Pix. Você pode ler esse código do QR Code, vai aparecer o nome da comunidade de Jerusalém. Faça a sua oferta, a sua contribuição, as suas primícias, o seu dízimo que você gostaria de apresentar, presente nessa noite. E eu tenho certeza que uma multidão, muitas pessoas serão beneficiadas através do trabalho, dos projetos, de todos os projetos que nós temos dentro da comunidade de Jerusalém, de amparar, de ajudar as pessoas que necessitam de amparo, de ajuda, não apenas da palavra principalmente, mas se nós tivermos recursos, como Jesus disse, dai vocês mesmos de comer. Não só levar as pessoas a usarem a fé, mas usar também a nossa fé para abençoar as pessoas. Usar também os nossos recursos para ajudar quem precisa, quem está necessitado.
Que Deus abençoe. Vamos orar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses poucos recursos, eu não sei se essa pessoa ofertou, dizimou, eu não sei a doação dela, a contribuição dela nesta noite, se foi muito, se foi pouco, mas independente, que se foi pouco, que seja multiplicado, meu Deus, para que muitas pessoas sejam beneficiadas. E se foi muito, que se multiplique muito mais, para que milhares e milhares e centenas e dezenas de milhares de pessoas sejam beneficiadas, sejam alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça. Multiplica, meu Deus, faz haver multiplicação, ainda nesse final de mês, que haja multiplicação nos negócios, nas vendas, nos contratos. O que essa pessoa, meu Deus, contribuiu, multiplique o Senhor muitas vezes mais na vida de todos. Não foi por multiplicação que fizemos, foi por amor ao próximo que fizemos. E reconhecemos que quando apresentamos os nossos poucos recursos ao Senhor, o Senhor faz deles grandes recursos para que multidões de pessoas sejam alcançadas, sejam beneficiadas, sejam abençoadas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Diga para Deus aí agora, os meus recursos são seus. E que amanhã os seus poucos recursos venham ser suficientes, tanto para você, para a sua família, como também para você compartilhar com muitas pessoas. Que Deus abençoe você que ofertou, dizimou, contribuiu, ofertou nessa noite. Eu quero convidar você a fazer da sua casa uma embaixada do reino. Se você quer saber mais a respeito disso, você deseja fazer da sua casa uma embaixada do reino? Então mande uma mensagem para nós. Você sabe que cada reino ele tem uma embaixada em outras nações, em outros reinos. Só aqui no Brasil existem, em Brasília, acho que mais de 200 embaixadas de outros países. Você deseja que a sua casa seja uma embaixada do reino de Deus? Venha representar o reino de Deus, aonde as pessoas possam buscar abrigo, proteção, quando um estrangeiro em outra nação, ele chega até a embaixada, chega até o consulado. Consulado existe vários, mas embaixada existe uma só em cada nação. E que a nossa casa, que o nosso ambiente em que nós vivemos possa ser uma embaixada, um lugar que vai representar o reino de Deus nessa terra, para que as pessoas possam buscar ali abrigo, proteção, amparo. E quando um estrangeiro chega na embaixada, ele está ali protegido, ele está ali guardado. Que a nossa casa venha servir de embaixada para o reino de Deus neste mundo. Vamos estar explicando você detalhadamente sobre a embaixada do reino. Só você mandar uma solicitação. Faça da sua casa a embaixada do reino. E toda embaixada, ela não pode ser invadida, ela não pode ser violada pelo tratado, pelo acordo da ONU. E que a sua casa, como embaixada do reino de Deus, seja assim, esteja debaixo de uma proteção divina. Se você ainda não conhece a comunidade Jerusalém, aí em Maringá nós já temos uma comunidade. O endereço está aí aparecendo no rodapé do seu vídeo, os dias, os horários. No domingo temos o encontro do amor incondicional, às 9 horas da manhã, como também às 19 horas. Na quarta-feira nós temos o culto fé, às 19h30. Segunda-feira nós temos o encontro dos gigantes, às 19h30. Está aí aparecendo os horários, o endereço. Você pode estar fazendo uma visita a gente. Siga lá as nossas redes sociais, tanto no Instagram, como também na fanpage do Facebook, que é Comunidade Jerusalém. E sempre estamos postando lá conteúdos que vão agregar valores, coisas boas para a sua vida, para a sua família. Meus queridos, que Deus abençoe a sua casa infinitamente mais. Foi um prazer estar com vocês aqui. E semana que vem nós vamos começar a nova série. Veja essa imagem.
É sobre isso que vamos falar nesse próximo mês. Alcançando o favor de Deus. Série de fevereiro, alcançando o favor de Deus. Se você estivesse diante de Deus, fisicamente falando, sabe quando você pede um favor a uma pessoa, você fala assim: fulano, por favor, me ajuda aqui, por favor, resolve isso aqui, por favor, me dê uma mão. Qual o favor que você precisa alcançar de Deus? Escreva desde já numa folha esse favor que você quer alcançar de Deus e vamos apresentá-lo na próxima quinta-feira e vamos estar dando instruções, orientações à luz da palavra de Deus de como alcançar esse favor, tá bom? Eu aguardo você. Uma ótima noite, um bom descanso a todos, shalom e até a próxima quinta-feira.